E esse ano a gente vai chamar agora para fazer a mediação do painel. Depois ele vai convidar os outros integrantes do painel, o Oswaldo Mundim, que é Country Sales Manager da Alvaria. Boa tarde a todos. Obrigado aí mais uma vez, pessoal, pelo convite. Miriam, uma querida, muito obrigado aí. Uma honra para mim estar aqui com essa mesa, mediando esse painel incrível, né? Eu quero chamar aqui, pessoal, então, para compor o nosso painel, 4 feras aí, né? São 4 profissionais de grande destaque aí no que fazem no setor onde atuam, né? Representando aí grandes marcas, grandes empresas. E eu quero começar aqui pela Flávia Camargo, representando o Einstein. Flávia, por favor, salva de palmas. Fica à vontade. Obrigado, Flávia. Vou chamar também aqui a Sarita Bessada, do 5º andar. Palmas. Bem-vinda, obrigado. Aproveitar também para chamar, conhecidíssima por todos nós aí, Bia Nóbrega, representando aí o Banco Digio. Obrigado, Bia. Obrigado, Bia, fica à vontade. E, por último agora, nosso grande amigo aqui, Ricardo Querino, representando o Magalu. Por favor, Ricardo. Bem-vindo, Ricardo. Fique à vontade. Obrigada, Oswaldo, pela presença e já pelas palavras. Eu quero dar uma boa tarde para vocês, para aquecer um pouquinho. Boa tarde, gente. Obrigada. Que bom. Quero agradecer, primeiro, as meninas, Bia, Sarita e Flávia, muito obrigada pela presença. E ao Ricardo, que eu sei que fez um baita empenho para estar aqui, muito obrigada também, Ricardo. E não posso deixar de fazer um comentário, novamente, até para o público que não estava aqui pela manhã, sobre o primeiro painel que tivemos hoje, que tratou sobre a experiência da pessoa com deficiência. Foi um painel muito rico, que trouxe um conteúdo novo para todos nós aqui, aprendemos muito. E eu esqueci de comentar, deixa eu ver se o Gabriel está aqui na plateia, eu acho que ele não entrou ainda, né? Bom, mas o pessoal conta para ele depois, até pedi desculpas para ele no almoço. O ano passado, aliás, nós temos o Libras há 3 anos, né, Fernando? E eu comentei isso de manhã, quero repetir, nós somos o primeiro evento do trade a ter Libras. Fizemos isso porque a gente tem um sentimento, assim, como cidadãos, que somos da importância de valorizar a inclusão. Claro, estamos aprendendo, né? É uma sementinha por vez. Mas, no ano passado, o Gabriel, que estava fazendo a tradução em Libras para a gente, criou a marca Smart em Libras. Gente, foi a coisa mais linda e emocionante, acho que o Oswaldo estava com a gente quando isso aconteceu. E eu hoje, no primeiro painel, eu esqueci de fazer esse comentário. Então, fica aqui meu agradecimento ao Gabriel, que é o maior influenciador surdo do Brasil. Ele tem um canal no Instagram, então vale a pena seguir, Gabriel Isaac, e ele é uma contribuição excepcional. Então, quero, mais uma vez, agradecer a presença de vocês, que vocês tenham uma excelente tarde. Eu sei que existe muita expectativa para a noite de hoje. Nós vamos conhecer, além dos troféus Ouro, Prata e Bronze, também o Case Smart do ano, Empresa Smart, Fornecedor Smart e Profissional Smart, que estão concorrendo 4 grandes profissionais aí do mercado. A Carla Daniani, não sei se a Carla... Ah, a Carla. Carla é nossa conselheira também. Obrigada, Carla, por estar aqui. É a próxima mediadora. Está concorrendo a Carla, o Fábio do Sem Parar, a Jaqueline do BTG, que esteve com a gente ontem pela manhã, e o Fábio Bittencourt, que eu não sei se está na plateia ainda, mas que almoçou com a gente, que é do Carrefour. Então,
Vamos ficar na torcida aí por um deles, tá? A votação terminou ontem, viu, gente? Agora não adianta mais votar. E o Fernando quer dar mais um recado. Muito obrigada, gente. Bom painel. Pessoal, para esses painéis da tarde, se vocês quiserem fazer perguntas, as nossas assistentes da plateia têm papel, e aí, por favor, vocês passem para elas, a gente entrega aqui para os mediadores. Obrigado. Obrigado, Fernando. Então, boa tarde a todos. Obrigado aí pela presença, aqueles que estão aqui, que estão online, nos vendo aí. Gostaria de, primeiramente, dizer a Miriam, Fernando, aí, que me sinto muito honrado, mais uma vez, de estar aqui, mediando um painel com feras, com pessoas que representam aí, né, a ponta da lança de tudo que acontece no Brasil, né? São pessoas realmente de grande referência. Me sinto bastante honrado de estar aqui com vocês, tá bom? E eu quero começar aqui, nosso painel é sobre o impacto do Employee Experience, né, na jornada dos nossos clientes, né? E é um tema extremamente relevante. Nós, para quem está aí nesse mercado há um tempo, sabe que nós viemos, né, de um mercado onde se buscava muita otimização, né, de pessoas, né? A gente queria no detalhe, o minuto, né, ser o mais eficiente possível, né? Mas hoje isso não é mais o que se busca, né? A gente vem observando no mercado, nas grandes marcas como aqui presentes, né, que esse não é mais o principal objetivo, né? Isso faz parte do nosso dia a dia, né? A gente tem que sempre se desenvolver, é uma melhoria contínua, mas a gente vê que essa busca pelo engajamento do colaborador, né, das pessoas que nos representam, né, tem tido uma relevância cada dia maior, e a gente vê aí inúmeros cases e projetos, né, em andamento, e eu tenho aqui a felicidade de poder mediar e estar aqui com essas grandes pessoas, aqui, grandes profissionais, para contar um pouquinho de como eles vêm encarando esses desafios, né? Cada um tem suas experiências, né, e como aplicaram, né, e como tentam aí fazer com que o Employee Experience seja um reflexo do bom atendimento interno para um atendimento aí de CX, né, com os nossos clientes, né? Então, eu vou abrir esse painel aqui, pedindo para cada um deles, né, que se apresentem, digam um pouquinho do seu papel, né, profissional, né, onde atuam e como atuam, e iniciais comentários aí sobre esse tema tão relevante, né? Então, vou começar primeiro com a Flávia, de lá para cá, tá, Flávia? Foi escolhida. Então, Flávia, por favor, fica à vontade. Boa tarde, gente. Primeiro, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, né? Eu acho que esse tipo de fórum faz com que a gente compartilhe um pouco da experiência e aprenda muito, né? Eu que sou profissional de saúde por formação, né? Sou médica. Eu tenho uma visão muito parcial de todo o universo do Customer Experience. Eu vim aprendendo cada vez mais com vocês e com outros mercados, né? Porque a gente que é profissional de saúde está sempre meio nichado. Então, para mim é um privilégio, um prazer estar aqui com vocês. Bom, então, estou no Einstein há 15 anos, hoje eu sou responsável pela experiência em saúde na organização, né? Então, a experiência em saúde é a condução da experiência com um olhar para produtos do público-privado e do público, né? Então, hoje, o Einstein tem tantos leitos na saúde privada quantos na saúde pública. A gente gerencia e conduz muitos hospitais públicos e outros serviços, como atenção primária, em parceria com serviços públicos. E o time de experiência tem por objetivo definir a estratégia e alavancar as atividades de experiência em toda a organização com olhar para a saúde. Acho que, né, assim, a Einstein é uma organização de mais de 50 anos, é uma organização que já tem no seu propósito, desde o princípio, aí, né, na sua composição, a experiência como um pilar fundamental, né? E eu acho que para profissionais de saúde isso está sempre muito presente, né? O propósito do cuidado, em geral, é um dos direcionadores da escolha. E acho que um dos nossos desafios do dia a dia é garantir que essa excelência que a marca traz, esse peso da marca, seja de fato entregue todos os dias em todas as nossas operações, tanto públicas quanto privadas, né? Então, isso requer muita parceria, muita colaboração, não é feito por um time, né, que trabalha só com experiência, são todas as operações, todos os times de marketing, RH, de tecnologia, enfim. E para que isso rode, a gente tem o desafio de colocar a sementinha do foco no cliente em todas as pessoas que trabalham na organização.
Acho que esse é o principal desafio. Respondi? Tá ótimo, Flávia. Sensacional ouvir de você aí. Também não só, né, como médica, mas como profissional de uma grande marca aí, né? Isso acho que traz para a gente uma responsabilidade muito grande de tudo que a gente faz, né? Então, parabéns e bem-vinda novamente. Quero pedir para a Sarita falar um pouquinho também, se apresentar, Sarita, contar um pouquinho aí do seu papel e como você vê o Employee Experience aí na jornada, né? Claro, primeiro, obrigada pelo convite, Miriam. Prazer estar aqui dividindo com gente tão querida, né? A gente já bateu um papo, já conhecia aqui meu amigo Rica. Então, super prazer de estar aqui com vocês também, dividindo, aprendendo e trocando. Eu, no Quinto Andar, eu sou responsável por toda a área de experiência do cliente. Então, desde o pré-contrato, ali, desde o primeiro momento que o cliente chega, né, até a sua saída, porque, né, toda a relação também tem uma entrada, uma jornada e tem uma finalização, mas toda essa jornada do cliente, tudo que envolve o cliente, tá aqui com a Sari, né, dentro do Quinto Andar. E é um prazer enorme ali ouvir e cuidar todos os dias para que a gente consiga prover uma melhor experiência para os nossos clientes. Não é fácil, é um trabalho que é desafiador, né, para todos nós aqui, que é prover uma boa experiência para o cliente, mas a gente segue firme nesse propósito. E, puxando aqui um pouco do que a Flávia falou, fico até feliz de ouvir que no Einstein a gente também tem isso. Acho que nós temos duas grandes coisas que a gente acredita muito que o colaborador vai impactar na jornada do cliente. Então, acho que a primeira nós queremos pessoas diversas, nós queremos perfis que se completem, mas existe algo que, dentro do Quinto Andar, é fundamental, que é a gente ter pessoas que tenham o mesmo propósito. Pessoas que tenham prazer em servir, pessoas que tenham extremo cuidado e pessoas que sejam apaixonadas por cliente. Então, acho que esses são requisitos que, para nós, no momento de trazer um colaborador, são importantes para que a gente consiga, de fato, dar uma melhor experiência para o nosso cliente. E aí tem um segundo ponto que nós também acreditamos e trabalhamos muito, que é como... E aí eu vou associar algo muito pessoal, né? Mas todo mundo aqui já... Quem não é mãe, quem não é pai, certamente já conviveu com alguma criança. E, geralmente, as crianças, elas nos imitam, né? Nós somos ali referências, né? E elas vão aprendendo com a gente. Então, o que nós acreditamos muito é que nós temos que ter líderes que façam pelas nossas pessoas aquilo que nós queremos fazer pelos nossos clientes. Então, se nós queremos pessoas que tenham empatia, nós temos que ter empatia com as nossas pessoas. Se queremos ter uma escuta ativa, temos que escutar ativamente os nossos colaboradores. E é nesse nicho que a gente trabalha muito forte. Desenvolver líderes que estejam muito perto da ponta, líderes que sejam realmente exemplo, porque aquilo que a gente fizer pelo colaborador é, de fato, o que ele vai ecoar para os nossos clientes. Então, a gente acredita que, se a gente der uma boa experiência para ele, ele vai dar uma boa experiência para os nossos clientes. É isso. Fantástico, Sarita. Eu não tenho dúvida que eu já, em algum momento, tive interações já com o Quinto Andar e surpreende, né, esse carinho que eles têm realmente assim, né, no atendimento, né? A gente consegue perceber a diferença aí. Acho que acaba ficando um feedback aí, né, como a gente estava conversando mais cedo. Mas que bom ouvir aí um pouquinho. Ricardo, se você me permite, eu vou passar para a Bia a palavra, para ela poder concluir aqui o time feminino. Bia, por favor. Bem, primeiramente, muito obrigada, né? Prazer estar aqui com todos vocês e trocando sobre esse tema que é muito caro a mim. Né? A minha origem é recursos humanos, há 25 anos, e naquele tempo, no século passado, a gente falava, atende bem quem é bem atendido. Né? Então, a gente trabalhava, não falando em experiência, ainda muito atendimento, mas atende bem o cliente quem é bem atendido como colaborador. Né? Também não se falava colaborador, há 25 anos atrás. Mas o fato é que, de 2019, no Digio, quando eu entro no Digio, né, e o Giovanni fala, quem cuida de pessoas, cuida do cliente, é que eu migrei não, na verdade, somei a experiência do cliente. O Banco Digio é o banco digital hoje do Bradesco, né, tinham 13 iniciativas digitais, hoje a única iniciativa é a nossa, o Banco Digio. Então, temos uma responsabilidade gigantesca, né? A Nelly liderando a área de clientes, a Vanessa liderando também a ouvidoria, né? A responsabilidade é dobrada, porque a gente tem 100% Bradesco
né, nos apoiando, é o nosso dono. Portanto, a gente tem uma marca gigante, fortíssima, para zelar junto com a nossa própria marca. E ser um banco digital realmente, quando o cliente não conseguir se resolver no aplicativo, a ideia é que ele tenha total independência no aplicativo. Mas não tendo alguma coisa atendida e nos procurar, necessariamente ele tem que ter uma experiência diferenciada. Então, de fato, acho que hoje eu não estou mais com a experiência do cliente completo, uma outra executiva junto com a Nelly está liderando, mas estou com a ouvidoria no final, ou seja, né, a gente está ali garantindo que o cliente realmente esteja dentro do Digio, tendo o que precisa, né? E nesse caminho, necessariamente, a gente precisa que o colaborador, seja próprio, seja nas nossas operações, ele seja visto como um ser humano com necessidades próprias, para que ele entenda aquele cliente como mas o cliente naquele momento, né? Então, é um desafio grande, mas o time tem feito um trabalho brilhante e, sem dúvida, faz a diferença numa jornada digital, né? Sem dúvida, Bia. Obrigado aí pelas considerações, bem-vinda também. E, Ricardo, fica à vontade com a palavra aí, se apresente, por favor, conte um pouquinho para a gente aí do seu background e como é que você vê aí esse tema no Magalu, né? Legal, Oswaldo. Bom, boa tarde para todo mundo aí, um prazer enorme estar participando aqui desse painel. Eu falei para a Miriam que eu ia dar um jeito de estar aqui. Ela é uma querida, né? Eu tinha esse compromisso com ela e sempre muito gostoso, né, estar debatendo aqui ao lado de pessoas aí super talentosas e conhecem tanto sobre o tema. Bom, eu trabalho no Magalu, né? Estou no Magalu há 20 anos. Né, eu fiz parte da minha carreira na área jurídica, eu sou advogado de formação, depois migrei para a área de CX. O Magalu hoje é uma das grandes plataformas aí de e-commerce e marketplace do Brasil, né? A gente, além de venda de produtos do nosso próprio estoque, a gente vende produtos de mais de 200 mil sellers. E hoje eu estou aí, né, com a missão de fazer a gestão da área de clientes. Né? A gente tem duas frentes principais, né, que é a área de experiência do cliente, né, a evolução da experiência do cliente de ponta a ponta, nas várias marcas do grupo. Né? Hoje a gente, né, tem um ecossistema ali formado por Magalu, Kabum, Netshoes, Época, Estante Virtual. Então, a gente, né, faz a gestão de todo esse portfólio e a gente cuida das operações de atendimento também de todas essas marcas. Né? São todas operações internas de atendimento. A maior parte do nosso time hoje está em Franca, no interior de São Paulo, mas a gente tem operação no Rio de Janeiro, né, em São Paulo e em Limeira agora por conta da Kabum. Bom, falando um pouquinho aqui sobre o tema do nosso painel, eu acho que são dois conceitos que andam muito juntos. Né? Aliás, não consigo ver um sem falar do outro, né? E a gente acredita muito que acho que um cliente ele só sai encantado se a gente gerar esse encantamento para o nosso próprio time, né? E eu acho que a gente pode falar do tema sob algumas óticas, assim, algumas nuances. Acho que a primeira delas é trazer os colaboradores para dentro da cultura da empresa, né? Acho que cada empresa tem a sua cultura. No Magalu a gente tem uma cultura muito forte, a gente tem vários rituais de cultura que mantém essa cultura muito viva. E eu acho que né, das nossas missões ali é trazer todos eles para dentro dessa cultura. Outra, acho que trabalha muito uma questão de propósito também. Eu gosto muito do conceito do Simon Sinek, que ele fala que muito mais importante do que a pessoa, né, saber o que ela vai fazer e como ela vai fazer, é o porquê ela faz, né? Então, a gente tem um propósito na companhia que é levar ao acesso de muito o que é privilégio de poucos. Então, a gente fala muito que em cada atendimento ali, né, não tem só um atendimento, tem uma realização de um sonho por trás. E a gente, né, sempre gosta de trazer muito para os nossos times ali esse propósito maior, enfim, que a gente está inserido. Né? Acho que uma outra delas é trabalhar muito a questão dos valores, né, da preocupação da gente trazer realmente para o nosso time. Aí eu acho que é uma preocupação de recrutamento, seleção, pessoas que comungam dos valores, comungam do que a gente acredita, né, e a gente também manter esses valores, essa chama sempre muito acesa, né, dentro dos nossos times ali. Eu acho que uma outra nuance também que a gente também preza por trabalhar, pensando em experiência do colaborador, é relacionado ao próprio bem-estar dele. Né? Assim, a gente
organizar um espaço que seja realmente atrativo, né, que ele tenha todo o ferramental para ele trabalhar, né, que ele seja empoderado para realmente tratar o que ele tem que tratar, né, que a gente tenha uma política de salários, benefícios, enfim, que seja condizente, né, ao que ele faz. Então, é uma preocupação que a gente tem. Nós temos hoje, a maior parte, como eu comentei, do nosso time está em Franca, né, nós temos um espaço de 8 mil metros quadrados lá, e muito cercado de verde, e a gente tentou, na época, construir isso há 7 anos atrás, um espaço que realmente trouxesse todo esse bem-estar, né, para os nossos colaboradores. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com isso. E eu acho que a última ótica, assim, é a preocupação de estar sempre escutando, né, os nossos times. Então, a gente faz muita pesquisa de NPS, pesquisa de pulso, né, a gente tem o hábito de fazer essas pesquisas com todo o time a cada 3 meses, porque eu acho que o mundo tem evoluído de uma rapidez tão grande, né? É importante a gente, né, ir se retroalimentando de tudo que a gente vai ouvindo, para a gente também retroalimentar as ações. Então, é um pouquinho do que a gente tem trabalhado ali, no que a gente acredita lá no Magalu. Perfeito, Ricardo. Bem-vindo. Agradeço aí também as palavras. Pessoal, isso é tão que a gente ouve aqui, né? Com 4 pessoas, 4 profissionais aí, né, tão relevantes nesse mercado dizer. A gente sente, né, no dia a dia, né? E o mais incrível é que, lendo um pouquinho sobre o tema, né, recentemente eu fiz uma publicação de Harvard Business School, né, que complementa, na verdade, vocês, né, trouxeram pontos desta matéria, publicada agora em julho, que mostra o quanto vocês estão, né, o que a gente sente na ponta dessa lança, né, no dia a dia, é o que realmente, né, se fala e que se entende como é o caminho, né, a engajar os funcionários, né. E eu quero só citar aqui rapidamente, porque acho que vocês falaram, cada um de vocês citaram pelo menos um desses pontos aqui, né. Ele cita como os principais fatores, né, do engajamento dos funcionários hoje, né, em companhias. A gente está olhando aqui um ambiente muito heterogêneo, né, porque é uma pesquisa e um estudo que envolve todos os tipos de empresa, né, e o que vem primeiro é a confiança, né, é uma confiança mútua, né, que quem está ali, né, ter certeza que tem esse suporte, né, que tem essa clareza de como as coisas são ditas e como as coisas são trabalhadas dentro da companhia, né. Em segundo lugar, que é um envolvimento dos executivos, né, naquilo que se prega, né. E eu acho que ouvindo vocês falarem aqui, né, a gente vê o quanto isso está realmente, né, sendo buscado por vocês, né, como responsáveis, como executivos aí dessas companhias, em transbordar, né, esse relacionamento de confiança mútua, né. Aí vem como terceiro aqui o alinhamento dos valores né, com a visão da companhia, né, os valores dos empregados, dos colaboradores com a visão da companhia, né, para depois vir, penúltimo aqui, né, o reconhecimento do sucesso, a gente celebrar e reconhecer aqueles que realmente criam comportamentos positivos, né, e que realmente são pessoas que lideram pelo exemplo, né, e, por último, a aplicação de tecnologias, né, para facilitar o trabalho deles e que isso, obviamente, gere, né, um ambiente de trabalho um pouco mais dominável, né. Então, super atual, acho que faz todo sentido, e a gente ouviu um pouquinho de cada um desses pontos aqui vindo de vocês, né. E agora vamos para o que interessa, né, que é o que é bom mesmo, a gente tentar ouvir vocês um pouco sobre esse tema tão relevante, né, de que experiência vocês podem compartilhar conosco, né, um case ou um projeto em desenvolvimento que possa, né, ter aí, né, alguns detalhes compartilhados, né. Eu vou inverter um pouquinho a ordem aqui, queria começar com a Bia, né, para começar a falar para a gente um pouquinho a respeito. Bia, por favor. Na verdade, eu vou primeiro pegar esse gancho, né. Em primeiro veio confiança, segundo a liderança, né, e a liderança pelo exemplo. A confiança, a equação da confiança é a equação que eu mais gosto de trabalhar, é confiabilidade. Nossa, faltou outro C. Credibilidade, abertura, dividido por interesse próprio. Então, de fato, quando a gente tem uma liderança que lidera pelo exemplo, né, quando a gente tem os valores, que é o que realmente importa para aquela organização, e os líderes representam aqueles valores. Se o interesse próprio desses líderes é, de fato, a organização, né, de fato, o resultado, você fica com a parte de cima da equação, que é a credibilidade, que é a confiabilidade, que é a abertura desse líder. E esta gera a confiança, né, que é a base, é o número 1, é a base de tudo.
E a cultura, bem, como executiva, principalmente, majoritariamente, de recursos humanos, há naquela frase famosa do Peter Drucker, que a cultura come a estratégia do café da manhã, é fato. Não existe estratégia que fique de pé se a cultura não suportá-la. Então, acho que, compartilhando um pouco do case, né, a Nelly liderando a experiência do cliente, quando a gente foi trabalhar a experiência da nossa operação, a gente buscou levar os valores do Digio, desde o símbolo, desde do local físico, né, a importância do local físico, de tecnologias que facilitam a experiência desse colaborador, mas também o rito, né, o símbolo do time está próximo, o time do Digio está próximo, o time do Digio estar na operação, vivendo aquilo, né. Acho que isso faz a diferença. Pensando na operação e pensando dentro da organização, dado que é um banco digital, né, cuja cultura anteriormente tinha muito forte produtos, o nosso desafio foi levar o cliente para o desenvolvimento da experiência. Como é que você constrói uma jornada, de fato, que o cliente se autossirva? Porque se ele procura um banco digital, ele não quer falar com ninguém, de preferência, né? E se for falar, que seja muito solucionador, seja muito resolutivo. Então, acho que os nossos cases são muito voltados no sentido de trazer um pouco mais o cliente para dentro da organização, né? Seja por algumas situações mais de estudo mesmo, seja levar o banco para a operação, levar os símbolos, levar os valores, levar a cultura, né? E também trazer todos os colaboradores para olhar esse cliente. E aí, gente, não, né, como recursos humanos, não tem como muito fugir de colocar ali, né, também incentivos de remuneração variável vinculados ao cliente, né? Isso não tem como fugir. Então, acho que, de alguma forma, isso mostra a importância que o cliente tem, né? E é muito legal, neste ano especificamente, a gente conhecia a estratégia, conhecia o caminho do ano, e a gente sabia, putz, vai ser um ano difícil para o nosso cliente junto com a gente. E o nosso conselho falou, vamos junto com o cliente. Então, vamos fazer uma operação, vamos fazer o máximo que a gente puder, ainda que, né, quem tem aqui experiências de bancos digitais, os bancos digitais hoje estão buscando a rentabilização, todos eles, no mundo todo, não é só no Brasil, né? No mundo todo, os bancos digitais estão buscando a sua rentabilização. E, para você rentabilizar, você precisa, sim, trabalhar um pouco mais próximo do modelo bancário tradicional, né? Em termos de modelo de negócio, claro, não em termos de experiência. Então, a gente está junto com o cliente, na alegria e na tristeza, buscando a saúde financeira do nosso cliente, a saúde financeira da empresa. Legal, Bia, obrigado. Ricardo, não fica bravo comigo, vou deixar as mulheres falarem primeiro. De novo. Estou te pulando toda hora, né? Mas, Sari, você quer compartilhar com a gente um pouquinho aí como que vocês conseguiram tangibilizar, né, esse nosso tema em projetos, cases aí? Claro, com prazer. Acho que a gente tinha um super desafio no quinto andar, que era olhar para as nossas pessoas e que elas tivessem orgulho de estar trabalhando em CX. E acho que isso é do mercado, né? Quando você fala assim, você trabalha no quê? No atendimento? A pessoa já pensa, está lá atendendo o telefone, né? Está lá atendendo reclamação. E a gente queria despertar nas nossas pessoas um sentimento de pertencimento, né? Que elas tivessem orgulho de estar fazendo o que é o principal na companhia. Não tem companhia sem cliente, né? Então, atender um cliente e poder transformar o dia dele é algo tão intangível que, às vezes, as pessoas não têm noção do tanto que elas podem mudar o dia de alguém, né? E no nosso business ainda mais, porque a gente, sem sombra de dúvida, eu já tive inúmeras experiências, já cuidei de muitos business importantes, mas dentro do quinto andar, a gente está falando do lar das pessoas. Então, é a casa das pessoas, onde elas estão com as suas famílias. Então, quando a gente pode resolver um problema na casa de alguém, é algo que traz, né, um sentimento muito bom para o cliente, né? E nós não víamos esse brilho nas nossas pessoas. Então, nós instituímos um projeto que acho que todos aqui devem conhecer, mas a gente fez algumas mudanças para que a gente pudesse escalar
e, de fato, ser voz na companhia. Então, o famoso CX Day, né, o dia no atendimento, que geralmente, né, os que eu conheço de longa data, as pessoas vão, aprendem, fazem um mini treinamento e vão lá e atendem o cliente por um dia. E aí, quando você quer envolver as áreas, normalmente as áreas não querem ir, né? Ah, eu não sei. Ah, eu vou ter que treinar, eu não vou conseguir atender o cliente. E nós queríamos escalar, porque nós queríamos as áreas dentro da operação, para que elas conhecessem, de fato, o que estava acontecendo. Se nós tínhamos as melhores ferramentas, e dentro da nossa companhia, a gente desenvolve muito. Muitas ferramentas que nós usamos no atendimento, somos nós mesmos que desenvolvemos em casa. Então, mas ela também precisa ser aperfeiçoada. E ela também precisa de ajuste, atualização, precisa de uma tela melhor para o cliente, para o analista. Né? Então, o nosso analista também precisa de ir atualizando ali, né, como que ele está cuidando do nosso cliente. E nós mudamos esse modelo do CX Day. Então, a gente não queria mais que as pessoas fossem no atendimento atender, mas queríamos que elas fossem passar um dia conosco. E a gente divide em 3 grandes etapas. A primeira etapa é onde nós apresentamos o que é CX. O que é operação, quantas pessoas estão envolvidas, quantas operações existem, né? Então, como que é no pré-contrato, no pós, quais são os canais, quantos clientes a gente atende por mês. A gente faz uma apresentação, como se fosse para alguém de fora, mostrando um pouco do que é CX. Depois, nós levamos as pessoas por 1 hora, 1 hora e meia, para elas ouvirem o cliente ao lado de um analista. Então, elas só ficam ouvindo e não fazem o atendimento. Depois, a gente volta por mais 1 hora, 1 hora e meia, e a gente faz um brainstorm, onde a gente troca sobre o que elas viveram na operação. Isso trouxe um efeito tão grande na companhia, mas tão grande que nos últimos 2 meses e meio nós já fizemos mais de 12 encontros dentro da operação. Todo mundo, a companhia inteira, quer estar dentro da operação. As pessoas ficam pedindo para estarem na operação. Então, isso trouxe um efeito gigante na companhia da importância do cliente. Nós saímos do papel de, meu Deus, eles estão cuidando da reclamação, para, meu Deus, o que a gente faz para ajudar eles a melhorar a experiência do cliente? Né? A gente saiu para herói. Né? Então, a operação de CX virou herói. E aí, o que é mais interessante nesse case que eu queria contar e dividir com vocês, é que há 1 mês e meio atrás, eu fui chamada ali pelo time de hiring, falou assim, Sari, eu preciso dividir uma coisa com você. Aconteceu algo inusitado aqui em CX. Todas as vagas que a gente abre para a sua área, geralmente, a gente tem mais inscritos externos do que internos. E agora a gente não está conseguindo permitir que pessoas externas se inscrevam, porque a companhia inteira quer trabalhar em CX. Então, a gente gerou um movimento tão gostoso internamente, em as pessoas compreenderem a importância de apoiar o cliente, mas em as pessoas terem orgulho de trabalhar em CX. E eu acho que é isso que eu queria dividir com vocês, assim, uma coisa bem gostosa, da gente mostrar ali o pertencimento, né? O quanto a gente tem que ter, de fato, orgulho dessa profissão. Né? Se fala tanto sobre isso, mas eu tenho muito orgulho em servir, em cuidar, em atender um cliente. E é sobre esse orgulho que a gente tem ali levado para as nossas pessoas na ponta. Que legal, gente, que legal. A gente sabe, né? A gente vê, se todo mundo das nossas corporações pudessem um dia sentar na nossa cadeira, né, e viver o que a gente vive, acho que, e do mesmo jeito o oposto, né, nós pudéssemos viver um pouco, um dia de outras cadeiras, a gente teria realmente, né, outras perspectivas quanto ao quanto a gente impacta, né, positivamente ou não, né, no dia das pessoas com que a gente trabalha. Né. Fenomenal, muito legal. E aí eu quero passar agora a palavra para a Flávia, e eu acho que a Flávia pode contribuir muito com a gente, porque representando, né, o Einstein, onde nós, né, como clientes, né, vamos, e essa empatia, esse primeiro contato, né, desses colaboradores aí, determina, né, o desfecho de tudo, né, da felicidade ou não com que você sai de um atendimento, né, com né, o apoio, né, e o acolhimento de que você sai de um atendimento. Né. Então, quero passar para a Flávia dividir um pouquinho com a gente aí.
Bom, acho que existem muitas estratégias e ações em andamento, muito conduzida pelo time de RH e pessoas, para fortalecimento de cultura, treinamento, para captura de novos profissionais no mercado que realmente tenham adesão ao perfil, né, que a gente demanda. É uma organização extremamente exigente, né, então também isso precisa estar bem claro, a gente precisa ser muito transparente, para que as pessoas venham trabalhar e se sintam bem nesse ambiente, né? Então, tem um combinado grande de coisas que acontecem, mas eu acho que vale a pena destacar aqui o nosso olhar para a saúde e doença dos colaboradores, né? Hoje, a gente tem mais de 20 mil pessoas trabalhando no Einstein, né, com 45 mil pessoas sendo cuidadas pelo Einstein, porque são os profissionais que trabalham conosco, mais as suas famílias, né? Então, tem mais de 45 mil pessoas sob o nosso olhar que requerem o nosso cuidado. E não tem como um prestador de serviço de saúde não cuidar da saúde e da doença do seu funcionário de maneira adequada. Como ele pode se sentir empatizado, né? E ofertar empatia, ofertar cuidado, se ele não recebe isso da gente? Então, acho que a gente tem dentro de casa, né, um programa que a gente chama de Programa Cuidar, que é o programa que tem uma série de vertentes que atende, né, e cuida da saúde e da doença dos funcionários, olhando desde a alimentação, através de benefícios, através do cuidado, né, em algumas unidades a gente tem refeitórios e o olhar para a alimentação ofertada lá é super cuidadoso, porque, né, tem muitos dos nossos profissionais, a gente tem uma diferença de perfis socioeconômicos enorme, né? Então, nós temos profissionais que são agentes comunitários, técnicos de enfermagem, limpeza, enfermeiros, médicos, times administrativos, enfim, é uma diversidade muito grande, né, de perfis. E, para algumas pessoas, a principal refeição do dia é feita lá, né, é a refeição mais importante do dia. Então, esse olhar é muito importante, ofertar acesso à atividade física, enfim. E a gente tem também, dentro do programa Cuidar, né, o que a gente chama de cuidado integrado, a partir de uma atenção primária, né? Então, hoje, nós temos nas nossas clínicas Einstein, que também é um serviço ofertado para empresas e operadoras, mas a gente atende os nossos funcionários a partir da atenção primária, fazendo a utilização da rede, se vinculando a programas de cuidado de algumas doenças ou de cuidado para algumas condições, né, como a gestação, né? Então, as gestantes no Einstein podem ser cuidadas pelo programa ali, cuidar atenção primária, obstetra, tendo o seu bebê ali sob o nosso olhar, sob o nosso cuidado, enfim. E eu acho que o auge o programa, né, o momento mais crítico aconteceu durante a pandemia, né, em que nós tínhamos que estar com todo o time pronto, disponível para, de fato, cuidar das pessoas, com um desconhecimento gigante, medos enormes, né, tendo que sair das suas casas e voltar para casa, eventualmente, com receio de contaminar a família, né. Então, neste momento, além da gente internalizar o cuidado de todos os profissionais e famílias, nós, graças a Deus, não tivemos nenhuma perda de nenhum profissional nesse momento, né, nesse período que foi tão intenso para todos nós. E todos que estavam muito críticos foram cuidados no próprio Einstein, né? Então, acho que isso demonstra a nossa preocupação. A gente, acho que, para fechar, né, também criou um modelo e um canal para cuidar da saúde mental das pessoas. Porque também, nesse momento, a gente viveu intensamente problemas de saúde mental, e agora, no pós-pandemia, a gente está com eles ainda mais intensos, porque eu acho que as pessoas agora estão começando a sofrer aquelas dores, né, emocionais que não puderam vir à tona no momento da pandemia. Então, a gente está, hoje, trabalhando intensamente com questões de saúde mental, oferecendo os serviços necessários, entendendo o perfil dos profissionais ali que estão conosco, enfim, eu acho que o cuidado com saúde e doença, eu acho que seria um destaque interessante, porque é o que a gente faz. Se a gente não fizer para quem está lá cuidando das pessoas que a gente se propõe a cuidar, não tem como, né? E aí é fantástico, né, Flávio, ouvir isso, porque a gente viveu, né? Nós vivemos tudo isso que passou, né? Não só para o profissional que está indo, né, se dedicar à sua profissão, né, que tem todos esses aspectos aí, né, com a transmissão da doença, né, daquele momento que a gente estava vivendo, quanto, né, ainda ser empático, ser acolhedor, né, e cuidar de pessoas que também estão, né, em necessidades aí, né, e quando, obviamente, quando
né? Trata-se de família e trata-se de saúde, né? Todos nós ficamos sempre à flor da pele, né? Então, acho que é um fantástico ouvir, muito rico para mim ouvir todo esse carinho aí com o programa Cuidar, né? E, Ricardo, por favor, a palavra, fica à vontade. Bom, primeiro só parabenizar as três aqui, super legal os cases, eu acho que é bacana essas rodas de conversa, porque as dores são muito parecidas, né? E a gente ouve, assim, a gente comunga também das mesmas dores, inspira a gente a pensar também em soluções parecidas. Queria até pegar um gancho aqui do que a Sarita trouxe, é muito legal quando a gente consegue trazer para dentro da empresa, né, que nós não somos o portador da notícia ruim, na verdade, nós somos gerador de bons insights para melhorar cada vez mais nossos produtos, serviços, enfim. Parabéns, super legal. Bom, compartilhando um pouquinho de case, eu queria comentar um pouquinho. Tem algo que a gente tem trabalhado, eu acho que a gente ainda não chegamos no 100% ainda, eu acho, em relação a esse tema, mas sempre aparecia nas nossas pesquisas de pulso, de clima, questão de comunicação, né? Principalmente, eu acho que durante a pandemia, no pós-pandemia, né, a área vem crescendo muito, a gente, né, fez algumas aquisições nos últimos anos, e eu acho que isso trouxe complexidade para a gestão do time no que tange a comunicação. Né, são times hoje que estão em localidades diferentes, em formatos diferentes, né, a gente tem parte do time presencial, parte home office, parte híbrido, né, às vezes a gente tem liderança numa localidade, com um time no outro. Isso tudo trouxe uma dificuldade, né, realmente, da gente manter um time 100% alinhado, e eu acho que um time não alinhado, ele é um time, né, que eu acho que não vai conseguir prover a melhor experiência para os nossos clientes, né, eles não vão estar antenados e alinhados com tudo que está acontecendo na companhia, e a gente viu durante a pandemia ali a necessidade de a gente realmente ter uma área dedicada à criação de conteúdo, né, então a gente criou uma área de conteúdo, responsável hoje, né, por disseminar todo o conhecimento, mudanças de processos, alinhamentos, né, da própria área da companhia. A gente utiliza hoje plataformas de comunicação, os rituais da companhia para a gente conseguir, né, cumprir esse objetivo. E eu acho que de presente a gente acabou ganhando também dessa área. Eles assumiram também toda a parte de criação de campanhas lúdicas para motivação e engajamento do time. Então, a gente já está no 3º ano dessas campanhas, a gente começou sempre com um tema por trás, né? O primeiro ano foi o ano da galáxia, depois a gente foi para a constelação, e esse ano a empresa está trabalhando muito o conceito de simplificar, né? Até, né, acho que toda a complexidade advinda das aquisições, e aí, para descer um pouco esse tema, a gente criou a campanha Território Simplifica, né? Uma campanha que por trás disso tem uma plataforma de gamification, né, tem missões ali que a gente vai conduzindo, né, o time a cumprir essas missões, e nessas missões acho que o time vai aprendendo bastante, né, os conceitos por trás disso e também conseguindo aplicar na prática. Todo mês a gente, né, vai permitindo ali ele nesse cumprimento de missões, trocar todos os benefícios dele por coins e tornar isso em benefícios próprios, e ao final da campanha a gente tem feito uma cerimônia muito legal de celebração. Eu acho que a gente precisa realmente ter tempo, né, para a gente realmente comemorar, celebrar resultados. E então eu acho que foi um grande presente, assim, além da gente conseguir, acho que achar um pouco o caminho de melhorar esse alinhamento, comunicação, a gente também ganhou de presente aí toda essa, né, acho que a criatividade desse time para pensar em campanhas que realmente engajem e gerem esse tipo de sentimento ali com o nosso time. Que legal, gente. Obrigado aí, Ricardo, pelas considerações. E, gente, é um tema muito gostoso da gente conversar, porque, como eu disse, né, é real, né? A gente vive o tempo todo, né? Mas, infelizmente, a gente tem um tempo aqui e eu preciso pedir para que essas feras consigam compartilhar com a gente um pouquinho. Como considerações finais aí, eu diria, o que vocês acreditam do momento que estão e o que falta, onde vocês estão mirando assim em relação ao employee experience, né, por ser ainda o que se quer alcançar, né? Eu queria ouvir um pouquinho, começar dessa vez agora com a Sari, se puder compartilhar conosco aí, Sari. Fechando esse tema, o que você acha ainda que, né, é a cereja do bolo, que vocês estão buscando, né, e para onde o Quinto Andar está mirando isso daí? A gente criou uma essência, né, no nosso time. A gente quis colocar uma frase que fosse fácil,
para que as pessoas não esquecessem, né, e pudessem praticar elas todos os dias. E eu acredito que a gente precisa conseguir executar o que fala essa nossa essência, que é cuidamos das pessoas, e nós colocamos pessoas em letras maiúsculas, porque nós queremos dizer as nossas pessoas, os nossos stakeholders, os nossos clientes, para que cada uma delas tenha uma experiência única e incrível. Eu acredito que, com paixão, amor e cuidado, a gente vai conseguir chegar nesse lugar, que é construir um CX dos sonhos, que é o que a gente costuma falar no Quinto Andar. Inclusive, é tema do nosso case de hoje aqui, à noite, mas é construindo o CX dos sonhos. Então, acho que falta um caminho, né? Sempre tem um caminho, mas eu acredito que, com amor, paixão e cuidado, a gente vai chegar lá. Que legal, obrigado. Flávia, por favor. Bom, acho que eu destacaria aqui 2 desafios, né? A área de saúde é uma área em que segurança é algo muito relevante, né? É muito crítico. Então, se você vai falar de experiência, não tem nem como começar a falar de experiência se você não viabilizar segurança e qualidade. Isso requer uma definição de processo, um alto nível de controle, de prática. E isso tende a engessar o profissional, né? E para a experiência, né? Para você caminhar na pirâmide e chegar no nível do que seria o encantamento ou de uma experiência significativa, a gente prefere chamar de experiência significativa porque na saúde às vezes é difícil você falar de encantamento, né? Em algumas situações. Enfim, para que você caminhe, você também precisa garantir a segurança, mas e dar para o profissional a autonomia necessária para ele também olhar no olho daquela pessoa e perceber que naquela hora ele não vai poder fazer exatamente aquele processo. Ele vai ter que fazer um ao mais, ele vai ter que pegar na mão antes, ele vai ter que olhar no olho, ouvir, perguntar o que importa para você, que é uma coisa que a gente fala muito, né? E às vezes o que importa é eu comer alguma coisa na refeição próxima, né? Então, numa organização como a nossa, tão grande, altamente padronizada, a gente conseguir dar abertura para algumas fugas do padrão sob controle, né? Que não gere risco, é muito difícil. Então, acho que esse é um dos principais desafios de CX com a condução aí de pessoas. E eu diria que o outro, que já vem sendo trabalhado, né, a gente conseguir, de fato, cada vez mais garantir acessibilidade e equidade, né? Então, para os funcionários mesmo, né? Então, acho que a gente tem uma diversidade enorme de públicos, né, de pessoas na organização, mas ainda tem muitos aspectos a serem trabalhados e melhorados. Então, eu acho que isso a gente está começando e precisa evoluir e entender nuances, né? Então, temos trabalhado, por exemplo, com como a gente dá mais acesso e mais cuidado para filhos de colaboradores que têm autismo ou um espectro autista, enfim, né? São muitas possibilidades e questões que a gente precisa trabalhar aí. É isso. Eu acho que você sintetizou muito bem, né, Flávia, porque é muito sensível, né, essa segurança de como se operar, né, ela é muito sensível nessa questão de saúde, né, desde todos, né, que envolve aí, né, as necessidades das pessoas, as necessidades das famílias, condições econômicas de cada um, né, então acho que isso é bem relevante mesmo. Obrigado aí pelas considerações e também não tanto quanto relevante, né, o financeiro, né, Bia, quando ligam por vários motivos, né? Mas conta para a gente aí como que você vê, né, o Digio nessa Employee Experience, né? O que seria a cereja do bolo? Para onde vocês estão mirando aí para que, né, essa companhia continue voando aí, né? Bem, assim como para o cliente, né, a hiperpersonalização é o grande desafio do ponto de vista da experiência do colaborador. Dado que somos bancários, né, o Sindicato dos Bancários traz um peso, com um custo bastante elevado pela estrutura negociada, a personalização é algo difícil, porque já é uma estrutura cara, quando bancária, para você agregar a personalização. Então, como a escuta é personalizada, né, dado que o ENPS o nosso detrator do ENPS ele não é identificado, nós fechamos o looping ouvindo as áreas mais críticas no ENPS e fazendo um trabalho específico para a área. Na escuta individual, necessidades individuais sendo possíveis tratar, tratamos. Não sendo possíveis, a gente tem que trabalhar muito, muito, muito a liderança, né? Então,
saúde mental, segurança psicológica, é o grande desafio, né? Saúde mental é uma coisa que a gente está engajado há bastante tempo, mas tem muitos desafios ainda. E agora uma próxima aposta na hiperpersonalização, dado que em benefícios eu não consigo ter flexibilidade, dado que a estrutura já é cara, treinamento e desenvolvimento. A gente encontrou agora um caminho muito recentemente, semana passada. Estou com a área de compras também, então já pus compras com gente de gestão na sala, falei, gente, aqui dá. Spoiler, ó. Aqui dá, e a gente vai agora embarcar num caminho bem interessante para trazer o encantamento do colaborador numa possibilidade que desenvolve, que traz o lifelong learning numa personalização diferenciada. Então, assim, de fato, o desafio é este. Temos vários equilíbrios para fazer, financeiro, tem o equilíbrio do próprio ecossistema e tudo. Então, acho que o desafio é grande, mas o caminho é, de fato, o olhar individual, quando possível. Desafio financeiro, segurança operacional, né, Bia, quando se fala assim, do mercado financeiro, super crítico isso daí, né? Obrigado pelas considerações também. E, Ricardo, tantos ecossistemas, a gente imaginava que Magalu, de 2014 a 2019, ia comprar todo mundo, né? E quase comprou todo mundo, né? Então, como é que foi, né? O que você acha desse ecossistema de CX ali, né? E agora, como você disse, times que vieram com desafios heterogêneos, né? O que seria aí o que o Magalu está mirando como Employee Experience, se você puder compartilhar com Acho que para fechar aqui, Oswaldo, a jornada de melhoria da experiência do cliente e do colaborador, acho que é uma jornada que nunca termina, né? Então, eu acho que nosso grande objetivo é continuar evoluindo, né? Acho que sempre vai ter algo para a gente trabalhar, algo novo. Eu falo muito que, no final do dia, nós somos uma empresa de pessoas, né? São milhares de pessoas atendendo milhões de pessoas, né? Então, acho que de nada adianta a gente atingir lucros financeiros, né? Bons resultados, né, de indicadores de atendimento, se no final do dia nosso time não estiver feliz. Então, a gente vai ter sempre uma preocupação, um objetivo muito grande de continuar trabalhando em paralelo a melhor experiência dos nossos colaboradores, acreditando que só assim a gente vai conseguir prover realmente um atendimento encantador e uma excelente experiência para os nossos clientes. Que legal. Obrigado aí, Ricardo. Gente, a gente quer o tempo todo ficar interagindo aqui, né, mas precisa dar espaço para vocês falarem um pouquinho. Então, acho que a gente cumpriu aqui, né, um pouco de dividir para vocês, com vocês, né, o que esses grandes profissionais têm feito aí, buscando esse engajamento interno, né, para criar comportamentos positivos e aí uma experiência sempre encantadora e, obviamente, segura e acolhedora na ponta ali, né. Eu queria deixar aí meu agradecimento pessoal ao time Smart, todo o time Garrido aí, Miriam e time, né, pela honra de estar aqui podendo mediar esse painel, e agradecer também aí todos os painelistas pelas considerações e pela troca de ideias, né. Nós temos 2 minutinhos aqui para perguntas. Eu não sei se recebemos alguma pergunta aí que vocês queiram fazer para essas feras aqui, senão a gente pode seguir e encerrar. Tá ótimo. Então, gente, muito obrigado. Plateia cheia. Acho que isso só mais um indicativo de sucesso aí. Parabéns, Miriam. Obrigado a todos pela presença, viu?